Muito boa tarde e bem-vindos ao Brigada Zarcão, um programa onde se debate toda a atualidade, mas também os temas aqui da nossa região. Comigo hoje temos Sérgio Bruxado, Pedro Ferreira e também professor José Orlando. Eu digo professor porque... Ai, meu Deus. Se promoveste o Pedro, já não está mal. É uma jovem. Não, o problema é que isto começa a ser insultuoso. Porque andamos todos com a mania do sexismo, não sei o quê. O Idadisco também existe. Não se esqueçam, é uma forma de violência. Eu acho que sim. Pronto, só para este bocadinho deu para descrever como é que é o nosso programa. Nós debatemos, todos aqui dão a sua opinião e não há jornalismo aqui, nem jornalistas. Portanto, aqui é um espaço sem censura, onde podemos falar com liberdade, mas sempre com respeito e educação. E por isso mesmo vou pegar na palavra respeito, porque tem que haver muito respeito pela nossa vida animal e pelos nossos cãezinhos aqui da terra. E o tema que hoje é posto em cima desta mesa é os canis municipais. Deixem-me só dizer aqui, fazer aqui uma pequena introdução. Deixo a introdução com uma pergunta para vocês todos para começarem o debate, que é: porquê é que nós temos muitos canis? Quase todas as câmaras municipais, vocês sabem que têm canis. 50% dos concelhos, exatamente. Mas porquê é que não gostam muito de falar sobre canis? Os próprios concelhos ou os próprios municípios? Posso começar? Bem-vindo. Obrigado. Não, eu acho muito interessante e para fazer a minha própria introdução, porque isto é uma continuação de um dos temas que até falámos a semana passada, que também já é recorrente, que é os observatórios e aqueles institutos. Há um que se chama, fui ver, que é o provedor do animal, que é um organismo singular que pertence ao Ministério do Ambiente para tratar exatamente destes assuntos. Mas, como nós vemos, há estes tipos de instituições e organismos pouco têm depois de frutuoso, porque eu estive a ver os dados, o ano passado existiam 80 mil animais registados como em canis, em gatis e abandonados, uma estimativa 80 mil. 50% dos concelhos ainda não têm essa infraestrutura. E depois, para fazer a conexão, do feedback que nós tivemos dos nossos espectadores, foi que deveríamos ter mais temas regionais. Este tema foi trazido à Assembleia Municipal locais, sim, locais. Foi trazido à Assembleia Municipal de Paredes recentemente por causa da expansão do canil, mas a proposta de expansão foi votada contra, por isso não foi aprovada. Mas eu penso que é muito mais importante falarmos de realmente o que é que está mal para podermos tomar uma ação. E não me parece que aumentar o sítio para pormos animais que são abandonados seja realmente a solução. E pela minha experiência que tive em muitos países, que vejo que não acontece aqui, uma das formas é mesmo existir menos animais reprodutores que se possam reproduzir como animais de estimação, porque o problema que acontece é que quando nós compramos um animal de estimação não bem esterilizado, é reprodutor, ou porque muitas vezes foge, ou porque muitas vezes é abandonado, o que acontece é que depois, quando está solto, começam-se a reproduzir e depois ninguém quer tomar conta dos animais, não há capacidade suficiente para os acolher, por um lado. Por outro, também não há pessoas que os possam depois adotar. A solução que existe, que existe a solução que existe passa mesmo por quem quiser reproduzir animais, gatos, cães, animais de estimação, só o possa fazer sobre licenciamento, e qualquer compra de um animal ou acolhimento de um animal, o animal tem que ser esterilizado, ou pelo menos esterilizar os animais que estão na rua, porque senão este problema vai ser um problema que se vai realmente perpetuar. Começo logo a dizer que é extraordinário alguém que na Ásia, não é? Quando se cozinha certas coisas, é a preocupação dos animais.
Estás a dizer que se tratam os animais de uma maneira, resolvem de uma maneira diferente? Eu até apontei aqui, fui tirar, não é? Lá nem Ásia resolvem estes problemas de outra maneira. É que resolvem dois problemas de uma forma só. Não é? Pelo que eu me estou a perceber, a temática foi trazida a este programa pelo Pedro, exatamente porque esta foi uma proposta do PSD Paredes rejeitada na última Assembleia Municipal. Sim, deixem-me Só foi isso. deixem-me só. Para mim, isto é, o facto político é esse. Mas o facto político. Eu sou sincero. Acho que há coisas que são discutidas um pouco mais relevantes. Mas é engraçado que lá temos. Estive a ler algumas coisas sobre isto. Coincidências. Onde um dos problemas que nós temos e estava a ler não sobre isto, mas como temos sociedades a ritmos de desenvolvimento diferentes, mesmo dentro de certos países. E eles usaram o exemplo dos animais de estimação, qual é que é o confronto que tu tens, por exemplo, e isto é factual, por exemplo, em zonas mais interiores, falando depois para as zonas mais litorais, onde as cidades evoluíram e os animais são efetivamente considerados animais de estimação. Não deixamos de ter animais de guarda, porque os cães, em muitos sítios, ainda são animais de guarda. Têm uma função. E esta dualidade de realidades que coexistem ao mesmo tempo faz com que as pessoas tenham percepções diferentes. Porque, efetivamente, nós temos acesso a pessoas que o animal é uma pessoa da família, partilha a casa, partilha o local da refeição até, para ter pessoas onde o cão, efetivamente, é um cão de guarda. Tem provavelmente até a mesma ligação e a mesma preocupação. E depois ainda temos outra questão, que é aqueles que veem um animal de guarda e não deixa de ser um animal, com todas as suas realidades. Vamos lá ver. A função do Estado, efetivamente, é criar condições para um bem-estar coletivo. Mas a primordial função do Estado deverá ser criar condições para os seus eleitores. Correto? Acho que às vezes nós discutimos coisas que devíamos ter um pouco de bom senso. Nós temos tantas dificuldades que não se estão a conseguir resolver, a precisar de investimento público, e torna-se certos assuntos, e isto tem um custo, atenção, que eu direi depois, mas quando nós trazemos estas coisas como grandes factos políticos, como grandes questões políticas, e apostamos na ativação de franjas, tem um custo que as pessoas às vezes esquecem, que é, para a normalidade das pessoas, nós podemos tornar isto quase um assunto ridículo. Eu vou-vos dar aqui uma posição, sem tomar posição sobre se é correto ou não é correto. Vamos supor que eu sou um indivíduo que vivo numa determinada zona, até de uma grande freguesia de um concelho, e eu até posso falar de uma freguesia de um concelho, onde, por exemplo, tens determinadas zonas que ainda têm dificuldade no acesso à ligação ao saneamento, em que exige financiamento público. Num sítio onde, efetivamente, os cães, apesar de ser parte da família, são cães de guarda. E de repente ouço 3 pessoas inteligentes, mais o Paulo, a discutirem aqui se o município devia canalizar o seu investimento para o alargamento do canil. Eu não estou a dizer que isto seja relevante ou não e que não se deva trazer à discussão. Só estou a dizer que quando transformamos estas coisas em grandes temas, corremos este risco. Essa pessoa vai achar que todos os temas que são tratados de relevância podem ter esta importância. Eu vou dizer, há tanta coisa, e isto aqui às vezes chama-se a arte de criar. Nós somos da terra do Papa Chiclas, não é? Eu e o Pedro somos da terra do Papa Chiclas, onde às vezes se consegue criar o frisson, o wow, a onda. E acho que há coisas que as pessoas, se tivessem um pouco mais de não vou avaliar, se fossem um bocadinho mais, nós temos que perceber que quando falamos de factos políticos, deve ser coisas que tenham abrangência para... Não tenho opinião sobre isto, não conheço muito sobre isto, mas há uma coisa que eu gostava de dizer. Se isto é um grande facto político, eu fico muito contente de Paredes estar nesse patamar de evolução, onde resolveu... Olha, por acaso apanhei aqui um bocado de trânsito na rotunda, mas deve ter sido acaso. Se calhar há dias...
ali quase que partiu uma jante num buraco, mas também não é problema. De facto, se Paredes está nesse patamar, tenho que dar os parabéns, né? Nós, graças a Deus, em Penafiel, temos esse problema mais ou menos controlado. Eu penso, sem ridicularizar. Eu não estou a ridicularizar ninguém, então. Não, mas eu vou tentar não uma conversa. ridicularizar. Até porque é importante os animais. É um assunto respeitável. Agora, fazer do aumento do canil, digamos, o tema principal ou a proposta principal de uma Assembleia Municipal, parece-me que roça quase o ridículo. E eu diria, eu não queria, mas provavelmente ainda passo por lá, que é o contraste com este tipo de propostas e com a necessidade, outras necessidades que temos e que não são contempladas. Mas vamos lá ver, isto podia ser, é curioso, que isto podia ser uma proposta feita, por exemplo, por alguém que está no poder, por exemplo, pela bancada do Partido Socialista, que em Paredes está no poder, que é uma maneira de entreter e tal, sem retirar importância ao assunto. Pronto, olha, nós já temos, é quase a ideia, já temos praticamente tudo resolvido. Vejam lá se resolvem também o problema do canil, que eu não sei, porque o Pedro sabe disto mais do que eu e vocês provavelmente, que é o seguinte, quer dizer, eu não sei se antes de aumentar o tamanho do canil municipal é preciso fazer a montante uma série de coisas Exatamente. que não são feitas. Esse é que é o meu ponto. Pois, eu penso que esse é que é o assunto. Em relação aos animais, estamos a falar em relação aos animais. Eu, por acaso, tive uma pessoa com quem... Mas eu quero dar um contraste. Só para uma coisa, porque nós às vezes não temos... Eu durante uma fase da minha vida, tive uma relação próxima com uma pessoa que trabalha num canil municipal. E é muito interessante o trabalho que lá se faz. E é meritório e as pessoas gostam daquilo. Atenção, as pessoas que eu conheci gostavam daquilo. Efetivamente eram... Mas nos canis também... o canil... Não, tem que às vezes também se abate. E o trabalho de recolher, o trabalho de acompanhar, aquilo são trabalhos... Partilho desse gosto. Mas eu Estás a dizer que aquilo às vezes é mais, passa-se mais do que a parte só profissional. Só profissional. Eu, por acaso, as pessoas que eu conheci era do Canil Municipal do Porto e posso falar em primeira mão e dar os parabéns. E atenção, as pessoas às vezes não têm noção da estrutura. Acredito que Paredes agora na área metropolitana, não é? Paredes na área metropolitana agora possa ter estes sonhos. Eu não me admiro de um dia teres o terminal do Rio Sousa ali à beira da Etar. Aí já não é Etar, agora faz o terminal de barcos do Rio Sousa. Não retirando a importância do tema, é um tipo de proposta que, por exemplo, pode ser apresentado por alguém do poder. Fazer um porque quase a quem está no poder, está tudo resolvido, vejam lá se resolvem o problema do canil. É o que as pessoas pensam ao ouvir uma proposta destas. Aí isto quase parece pecado fazer esta comparação, mas que separemos bem as coisas. A questão do canil é a questão do canil, tem provavelmente... os resultados eleitorais. Provavelmente, depois se calhar explica os resultados. E se calhar vai explicar os próximos. É preciso ver. Mas é preciso ver que o PSD Paredes nunca teve só 2 vereadores na Câmara. Desde que aumentou para 9 o número de vereadores da autarquia. Tem um número de vereadores no plano. Neste momento, com os votos que o Chega obteve nas legislativas, repetindo sempre esta ideia que não são transponíveis os votos. Mas qualquer figurinha pintada de Chega nas próximas autárquicas, provavelmente reduz de 2 para 1 os vereadores do PSD. Isso é uma. Mas isto é só para dar uma ideia da política, da questão política que se vive em Paredes. É porque é de Paredes que estamos a falar. Isto não anula ao Pedro. E aí tu podes dissertar à larga sobre o que é preciso fazer-se para se protegerem os animais. Eu, por exemplo, sou dos que tenho a ideia que eu gosto imenso de animais e como gosto não tenho nenhum. Eu vivo num apartamento
Eu acho que quem gosta Mas eu de gostava- animais, eu acho que os animais precisam de espaço. Eu não quero. E também tens o gatilho. Opa, seja um gato, seja. Não, mas eu não quero os animais, não quero os animais fechados. Opa, eu tive um agapone, para fazer a vontade a uma pessoa pequenina que havia lá em casa. E eu era incapaz de ter o agapone na gaiola. De maneira, quando vinha a senhora da limpeza, quase me queria levar a dobrar, porque a casa estava toda cheia de dejetos do agapone. Porque eu não queria que o agapone O estivesse Agapone na... devia estar em O agapone Alcatraz. o agapone ia buscar à cama, pá. Já estava habituado. Ah, pá, mas é tal coisa. Mas também não se pode ter um animal desses. Posso aproveitar? Não se pode Posso ter. aproveitar? Sabes o que é que acontece? A pessoa habitua-se de tal maneira ao animal Estamos quase. que num dos dias vou a sair do sofá. Orlando, eu Pá, saltaram-lhe eu os não olhos, eu não pá. trouxe tema, mas podemos Pá, engatar- passei uns dias terríveis. podemos encaixar depois uma coisa que tu disseste aí que eu achei interessante. Lembrei-me agora de um tema que nós podemos falar aqui. Isso que é que ele disse. O Agapone. É o gajo que está em Alcatraz, não é? Tu tinhas um Alcapone em casa e ele não foi detido. É um passarinho, por acaso aquela era uma passarinha, mas Deixa-me só é fazer aqui. pequenino. É Quem tem uma passarinha em casa é um homem feliz, pá. Mas deixa-me agora só fazer aqui. Por isso é que tens sempre esse sorriso na cara. Passei é que eu pisei. Pisaste a passarinha. Isso é uma pena, deve ser uma tristeza quando se pisa uma passarinha em casa. Vocês querem começar a falar dos professores? Ainda por cima chamada Al Capone. Deixa-me agora só apimentar, porque eu fiz a introdução ao tema, mas chegamos agora é que Era estamos quase criminoso a tua passarinha. ao cerne da questão, que é o seguinte. Não pisaste nenhuma passarinha, ó Pedro? Não, mas Olha que os olhos a questão- saltaram-lhe. Olha, até assustou. A questão. Até assustou. Quando a gente pisa uma Mas passarinha. vocês brincam com coisas sérias. Tive 8 dias, ainda hoje é traumático. O Pedro vai para mim. falar agora. Ainda Vamos hoje é por ordem, vamos por traumático ordem. para mim que eu não quero nada Vamos mais por em ordem, casa. que o Pedro vai falar. Pedro, A questão que eu fiz a introdução ao tema do Candelê, só que preocupação. É realmente uma imagem, e pegando nos dois comentários, que é por isso que eu dei o tema, como dei aos meus colegas de painel, porque são super inteligentes, é exatamente o cerne da questão. É que a política, a maneira como nós fazemos política, um tema que é importantíssimo, como os animais, é pegado como uma espuma para se fazer um buzz, um assunto, e de repente não se traz absolutamente nenhuma solução, a não ser as mesmas, é fazer mais obras, expansão de um problema que não resolve nada, absolutamente nada. Não, mas Não, e depois, o que é é um feito? problema sério em preço. Eu vou te dizer porque tem toda a lógica. Em todo lado, em todo lado. E depois, como o Sérgio Machado estava a dizer, e verdade, nós temos uma estrada cheia de buracos. Não é? Temos uma estrada cheia de buracos. E qual é que é a solução política sempre? É tapar buraco a buraco. Porquê? Quanto mais buraquinhos tiveste para tapar, mais coisas faz de conta que tu fizeste. Mas no fim não fazes nada. Porque quando chegas ao outro buraquinho, um outro buraco que tu começaste a tapar já está descoberto. Isso faz parte da economia. Por isso é que quando comecei o tema, não. E por isso, porque é que este tema é muito importante e resolver os problemas pequeninos vai resolver o problema grande, que é aquilo que o Sérgio disse com muita razão. Nós temos um problema grande. Sim, há duas maneiras de resolver um problema grande. Ou tu pegas e resolves o problema grande de uma vez, porque um problema grande é sempre a soma de vários problemas pequeninos. E se resolveres os problemas pequeninos todos bem resolvidos, no fim, o teu problema já não vai ser tão grande como É que nós esperamos. Mas é o tema. Isto não é um problema assim que seja tão pouco grave como está a parecer. Se reparares bem, nos noticiários dos canais nacionais têm surgido muitas vezes notícias sobre, e de paredes, nomeadamente na zona sul do Conselho, Aguiar de Sousa e tal, uma quantidade enorme de animais abandonados. Mas sabes porquê? E que depois causam imensos Mas problemas sabes porquê? Que de vai ser um diferente problema? ordem. Isto porque é um reflexo. Isto é um indicador já sabido. Abandono de animais é sempre um reflexo de crise. É que é a primeira coisa que tu fazes, que é? É abandonares o teu animal. E nós, como o panorama em que nós estamos a viver é cada vez menos positivo,
Pois, mas Não é, as pessoas, pelo menos, mas- o que eu sinto não é que as coisas não estão muito... Mas antes, achas que aumentar o tamanho do canil é a solução? Exatamente. E depois onde É é a que... solução? Não. Deixa-me... Não é, Não, obviamente que não é. Agora onde é que se resolve um problema com... Agora imaginemos, que no caso da nossa região, temos assim, não é? Temos estes conselhos todos. Nós vamos, se cada conselho for fazer à municipalidade o seu canil, nós estamos a consumir recursos, certo? Que não vão resultar em nada, estamos a gastar dinheiro com uma solução que não vai funcionar. E no limite, estamos a poluir o Rio Sousa como Claro. tem sido apontado como uma das razões. Uma das razões do aumento da poluição do Sousa tem a ver Isto com para- as descargas do canal. Para agora realmente fazer aquela... Então, o assunto é sério. Dá para É sério, tem muitas é. E coisas. é sério, sabes para outra coisa? O que estás a dizer é. É oficial? Não é oficial, É oficial. não é oficial, é factual, não tem a ver com oficial. Porque eu não faço nada oficial. Para mim isso é sempre oficioso. Mas é factual, é factual. Assim está a funcionar pessimamente. Porque há soluções que são comuns a todos os conselhos, que havia de haver uma resolução para resolver o problema de todos. Porque, por exemplo, imaginemos, não vamos fazer uma clínica para esterilizar, para tratar os animais de cada conselho, não faz sentido. Tem que ser... Mas então também não faz sentido o PNFL ter acontecer quando agora há o centro cultural aqui. Não vamos comparar com conselhos. vaca fria. Não vamos comparar animais com pessoas. Voltamos à vaca Não vamos comparar pessoas com animais, primeiro. Não é. Esquece, Pedro. Agora, Não, no caso, espera aí, estás a falar no caso das deixa- infraestruturas. Mas Espera aí. deixa-me só dizer uma coisa que é, também não podemos desvalorizar, porque há temas e, por exemplo, eu tenho uma pessoa relativamente que é minha amiga, com circula, que trabalha na área da natureza, da ligação ao planeamento, dos incêndios, da plantação, e é engraçado nós termos depois acesso a coisas que estão a ser feitas, porque efetivamente as pessoas trabalham lá, não? Claro. Existem projetos que não são visíveis e que estão a ser feitos. Quando eu disse aquilo que acabei de dizer aqui, eu não estou a dizer que não é um tema que não deva ser abordado. O que eu devo dizer, ou o que eu quis dizer, é que nós devemos ter uma leitura dos timings e uma leitura da dimensão do problema. Nós nesta zona aqui, por muito que as pessoas tenham, e temos tido nos últimos anos principalmente, uma evolução muito grande, nós não deixamos de ter coisas que são tradicionais. O meu avô tem 2 cães, mas são cães... ele não trata mal os cães, mas para ele, porque sempre foi assim, os cães são os companheiros deles que lhe guardam a casa, que têm que estar cá fora à noite porque lhe guardam a casa. E não deve haver ninguém que se preocupe mais do que ele se preocupa, que são a companhia dele durante o dia. Mas, para ele, o cão não é para estar ao lado a dormir na cama, é para estar lá fora, porque a função secundária dele, além de lhe fazer a companhia, é segurar a casa. É o alarme. Quando passa um gato, pois aquilo depois tens noites que ele diz, andou para aqui uns gatos. Porquê? Porque o cão ladrou a noite toda, depois ladrou do fundo. Depois... Repara uma coisa, e nós às vezes confundimos. O alerta que o Orlando, Pedro sabes está a quando é que dizer é o que é que Os se animais faz abandonados. passar. Posso E só os- terminar, e os- Orlando? Por isso é que agora começamos com estas discussões da cultura woke, que nem sei o que é isso. Nem quero saber. Para mim, desde sempre na humanidade houve bom senso. E as pessoas têm que ser educadas para terem um bom senso apurado, para não evitarem este tipo de discussões. É obviamente que tu falares com o meu avô e com pessoas com menos sensibilidade, para eles, estes assuntos são assuntos menos relevantes. Nós, de repente, Mas, cara, é são importantes. relevante aquilo que faz barulho. E não deve ser. Não, uma das funções de um político é avaliar a importância dos temas e abordar os temas pela sua importância. Quando tu falhas nisto, tens 2 vereadores e vais acabar com um. E tens presidentes de junta que têm mais condições para ser candidatos a presidente de Câmara do que os gajos que são presidentes de Câmara ou candidatos ou pseudo-candidatos, não sei. Tu provavelmente em Paredes, e eu alguns conheço pessoalmente, tens presidentes de junta que eu bastou falar com eles meia dúzia de vezes e diz: és bem melhor candidato do que alguns pseudo-candidatos do PSD. E eu não tenho que ter vergonha em dizer isto, porque acho que os temas que ele falou, para mim, que não vivo neste concelho, mas que vivo noutros concelhos, pareceu de uma pessoa mais adequada à realidade dos meus problemas, e que devem ser o problema de uma percentagem significativa da população, porque falou-me de temas
que são temas do que alguém que acha que vai ganhar algum protagonismo porque vai ter meia dúzia. Uma coisa, isso é quase humor negro ou ironia, pelo menos, que é, repara, que estás a falar de um conselho que até há 8 anos atrás foi sempre da direita e de maiorias fortes de direita. Sim, mas, Orlando, eu não estou a falar. Vamos lá ver uma coisa. Vamos esquecer, porque a gente tem sempre muito cuidado nestes temas de dizer estas coisas, mas não Eu não estou a falar temos que ter cuidado. O que eu digo, e é para as pessoas ouvir, porque é assim tão bem que eu levo a minha vida, que é, nós temos que ter consciência da relevância. Eu, se estiver aqui a falar dos acessos a um sítio onde tem 500 pessoas a viver e tem um problema na estrada, é muito mais importante, desculpa-me que diga isto, do que um problema que afeta coisas que não é o dia-a-dia e que não é o bem-estar de 500 pessoas. Nós temos de ter esta... Sim, Olha, sim. há dias vi uma coisa engraçada. Mas eu tenho uma Vocês visão- lembram-se... Eu gostava de Mas espera aí. ouvir o Pedro a uma dizer... visão Pedro, quiniana. Pedro, Eu tenho uma visão Ó, quiniana sobre tu isso. trouxeste mas o deixa-me só problema, dizer uma coisa. vais apontar Querem que eu soluções. lhes diga? É isso, é isso. Lembram-se de eu vos vir aqui falar que nós, para combater a corrupção, criámos um monstro que toda a gente tem medo, que é, temos que ter a contratação pública. Lembram-se de uma estrada que caiu? Sabem quanto tempo é que vai demorar o concurso? 1 ano. Porque não há meio legal de eu resolver aquele problema. Eu vi aquilo e só me lembrei da conversa que nós tivemos aqui. Hoje em dia, um político, que eu nem chamo político, vamos dizer, um assalariado de funções públicas, porque aquilo é um assalariado de funções públicas, que está sujeito ao escrutínio do povo e que está sujeito a notícias e a jornais e a outras coisas, que é o mal dizer, quer resolver uma situação destas e não resolve. Porque diz assim, eu não vou arriscar. E leva-me ao tempo em que tínhamos um senhor no Mar Canaveses em que dizia, então, isso é uma... Não é? Mas resolvia e ganhava câmaras. Porque no final, se calhar hoje ia preso. Na altura não sei se chegou aí, né? Se calhar hoje ia preso. Mas reparem, por isso é que tipos como o Isaltino, apesar de tudo... Espera, mas o Isaltino, apesar das provas, apesar de tudo, as pessoas quando vão comparar um indivíduo, e isto para quem nos está a ouvir, também quem nos ouve é político, o resto ninguém nos ouve. Quem procura, quem vota, chega e diz assim, eu tenho um Isaltino, ele tem montes de defeitos, mas quando vê um problema, resolve. E depois tens um, fala muito Daqui bem, a pouco daqui a pouco estás a dizer, ele rouba, mas não há problema nenhum, não há problema nenhum porque ele resolve. Não é assim, quer dizer, não é assim. Espera aí, vamos lá ver uma coisa. Porque Mas estamos a falar do Canil, pá. olha, queres que eu diga? Sabes porquê é que tu Mas vais dizer- trouxeste o Isaltino, a que propósito? Ah, Estamos a vamos falar do falar Canil. eu já sei, vocês querem falar de Paredes, sabem porque é que Paredes provavelmente vamos ter um desfecho dentro do espectáculo. O que é isso? O que é Cada um tirar as suas Já conclusões. está, tu estás. Eu não vou dizer estás que eu não sou de Paredes, eu não estás gosto de muito Paredes. por dentro do que se passa em Paredes na Eu não política. percebi muito bem o que é que ele quis Meu dizer do amigo, espetáculo. O que é que está dentro com do espectáculo. O que é que é? O espectáculo é alguém que vai fazer o terceiro mandato, ganha. Ah, pronto. Dentro do espectáculo. Pensei Não é que só era- o terceiro mandato. Não é só o terceiro mandato. Basta perceber que em certos problemas. Quer dizer, sabem como é que se perdem eleições? Quando eu quero ter o maior mastro da vizinhança. Quando eu só estou preocupado com o meu mastro, esqueci-me das pessoas. E eu digo assim, opá, o Canil pode ser um problema, mas não é o problema essencial. Ganha eleições. Quando eu digo assim, constantemente estou à procura de Fediberes, se eu tiver a sorte da minha concorrência entrar nesse jogo de discutir Fediberes, então quem for melhor a Não, mas fazer qualquer- Fediberes ganha. Tá bem, mas O problema é quando nós, e este é que é o desafio de quem é político e de quem está envolvido, de identificar o que realmente mexe com as pessoas. Mas desculpa, Porque mas hoje tu em dia, não sabes estás porque é a que tu negar, tens- não sabes estás porque a é que tu negar tens um a importância JPP? Sabes porque é que tu tens um JPP na Madeira a ter aquele epifenómeno local? Não é só ir para isso. Vou-te dizer assim, Em Paredes também tens um eleito JPP. Diz assim. Não é JPP? Olha uma coisa, É. diz assim, Orlando, se calhar eles chegam, se calhar já têm em sítios onde eles falam de problemas que as pessoas sentem. Depois, quando tu tens a alternativa do poder, O que eu estou a dizer, tu não estás a negar a importância do assunto. Não, Existe. não. Estou a Agora é dizer assim, é que eu possivelmente- não percebo muito isto, mas gostava que o Pedro me falasse do que há a fazer
antes disto ser a proposta a apresentar na Assembleia A questão é que eu Municipal. concordo exatamente. O que acontece com os canis é exatamente aquilo que tu estás a dizer. Vejamos. Isto não é solução absolutamente nenhuma. Isto que nós temos é uma solução que não resolve o problema e que gasta muito dinheiro aos contribuintes. Ainda desvalorizam a questão. É que as pessoas dizem o que é que Mas eles deixa-me explicar porquê, porque há muitas pessoas que não percebem, que é, existem cães abandonados, mas temos que resolver o problema dos cães estarem abandonados, não é arranjar um asilo, um lar, para metê-los lá, porque vejamos, Isso era o que estávamos a dizer. cada animal, eu estava a dizer, eu estava a dizer que a solução é que tem que haver temos que esterilizar todos os animais. Os animais não se podem reproduzir Então, e as por pessoas- iniciativa própria. Então e as pessoas que abandonam os animais? Não têm... Mas se tu abandonas um animal que, se for estéril, aquele animal vai ser não se vai criar 10. O problema é que tu tens depois cria-se 10. Desses 10 cria-se 20 e 30. E isto nunca vai resolver. Não vai haver. Porque cada animal que seja adotado por um canil, este animal, durante a sua esperança de vida, que a maior parte deles não são adotados, tem que ser alimentados. Têm que ser tratados, vão ter doença. É uma despesa enorme. Agora faz isto, vezes os conselhos que existem todos a nível nacional. Nos sítios, onde, por exemplo, na Suécia, no Japão, o que acontecia é que não há animais reprodutores em lado nenhum. Quem quiser reproduzir animais que tenham capacidade de reproduzir tem que ter uma licença. Quem quiser adotar ou comprar um animal ou ter um animal em casa, esse animal não se pode reproduzir. E eu acho que aí é que é resolver o problema. Os parabéns ao Futebol de Porto, que Ganhou uma taça. Ganhou uma taça. É quase ofensivo. Eu continuo a dizer, agora que me habituei. Até parece que o Sporting está a ganhar muitas mais que o Eu Porto. só tenho a dizer uma coisa. De facto, tenho que dar razão a alguns amigos que quando a gente ganhava uma taça e fazia uma festa muito grande, eles diziam assim, é importante é ser campeão, eu agora percebo. Não tenho mais nada a dizer. Deixa-me só fazer... Fico contente é de vocês agora estarem mais sensíveis para quem festejava a taça. Deixa-me dar Não, esses 5 minutos eu queria perguntar a vocês todos de onde é que entra essa taça? Se entra no Palmarés ainda do Pinta Costa, que eu acho que sim, não é? Sim. Ou então no André Vilas Boas. Entra no Palmarés do Futebol Clube do É Porto. sempre para mim. Eu gostei muito, eu depois de ver o número de troféu, que era o 69º troféu do Pinta Costa, disse ainda bem que o deixamos perder para ele sair com este número redondo de troféus. Agradeço ao Baranda por mais uma vez ter uma decisão acertada de o deixar ganhar este deputado, porque é um número de troféus adequado ao perfil de um presidente que esteve na história. Para as pessoas como eu, que só olham para o que se passa dentro das 4 linhas e não alinham naquilo que vi ontem à volta de. Acho que devia ter intervenção da NATO, aquele massacre. Completamente. E a ONU. Rebentaram-nos todos. Aquilo foi Rebentaram-nos massacre. todos. Foram todos rebentados. Mas não é isso. Aquela história à volta de o Pinta Costa me levantar há um vídeo a circular na net que tem na bancada, tirado por trás de onde estavam os jogadores a levantar a taça, onde está o Sérgio Conceição, como se fosse dono daquilo, e muito bem, porque ele tem, digamos que ele tem estatuto para fazer assim. O Pinta Costa estava sozinho e os jogadores com a taça, e ele foi buscar o André Vilas Boas, pôs o André Vilas Boas abraçado ao Pinta Costa e pôs ele e a taça. fazedor os de três. pontos, vá. Essas coisas a mim não me dizem nada, isso é treta para mim. Ai, não entra. Treta. O que me interessou é que no fim, mesmo não jogando grande coisa, mesmo não jogando grande coisa, e metendo o Taremi, ganhamos. Ganhamos, o resto é treta. De quem é a taça deste ano é do Porto. Nem é do Pinta Costa. Posso fazer nem uma do- perspectiva diferente nem disso? do- Opa, ninguém falou do Benfica, Então, pá. espera, desculpa, não é do Ninguém falou do esta Benfica. taça não é do Pinta Costa, não é do Vilas Boas, não é do Sérgio Conceição, mas de certeza absoluta, muito menos é daquele que os ia arrebentar todos. Isso não é deles, isso não é. Esse vai ficar à varanda a vê-los passar. Foi uma grande festa ontem no Estado Dragão, não foi? Como? É sempre uma festa, é sempre uma festa.
Sabe, fico contente de ver algo Que alegria, Se calhar, pela primeira vez vocês percebem a importância que nós dávamos a uma taça. Fica bem, fica bem. Fica bem. Olha, que para o ano, A última vez que o Benfica foi campeão europeu, ou o Sporting. Orlando. Para um tipo que é do Orlando. Porto, a uma taça de Portugal não sabe a Orlando, que Aqui para o ano, não, que para o ano estejamos outra vez aqui com a mesma alegria aos dois. Eu, se os adversários Mas tu ganharem, estiveste eu na também- festa, estiveste na festa lá no Estado Dragão. Não, pá, eu estive na festa em casa e comi demais e não perco bem. Esta época, nós estamos aqui Quantas pessoas é que falar de tiveram lá? barriga cheia. O Benfica, Estamos com barriga cheia. O Época dos Campeões, não é? o Benfica teve a maior vitória da época ontem. Ontem Foi o Eu sei Atalanta que o ter jogo ganho. foi pobre. Foi a Liga dos Campeões. Sem se mexer. Sem se mexer. É verdade. Foi a Meus amigos, Foi a 69ª. foi... Só uma coisa, antes de Foi, fecharmos, foi. se me der 5 minutos, que eu gostava de Eu também tenho uma sugestão aqui na para vocês. cendra, na cendra daquilo que estávamos a falar. É o corpo de Deus. E acho que pá, achei isto ainda não, Olha, eu tenho que falar de ainda não tive tempo para dissecar tudo, mas Rápido, não mas há sei, uma coisa estás a interessante. perder tempo. As eleições na Madeira, Tinha que vir com isso ao Tinha- não. Tem uma coisa que é engraçado e que deve fazer refletir, e daí eu ter sido tão rápido a pegar neste tema e a levá-lo para aquele caminho. Porque efetivamente aquilo que eu começo a ter de sensação, e os partidos vão ter que começar a ter cuidado, porque um partido de maioria que se quer candidatar a ganhar uma eleição com maioria não pode cair no canto da sereia. E o canto da sereia é achar que o Chega, como está com 15%, eu vou fazer igual para ver se... Não. O Chega está com 15%, como o Bloco de Esquerda teve com 15%. E nós temos é que quem está um pouco envolvido nestes partidos de maioria, que são, quando eu digo partidos de maioria, são partidos que aspiram a ter maioria. Devem-se manter nos temas dele, nos valores deles, e não irem no canto da sereia. Mas não é agora. Eu queria dizer que na próxima quarta-feira, na Escola Secundária de Paredes, vai ser apresentado um livro escrito pelos antigos professores e atuais professores, pelos antigos alunos e atuais alunos, e chama-se Dizer Abril. É uma experiência, digamos, rica, no sentido em que permite celebrar de forma marcada e marcar para o futuro, para a memória futura, os 50 anos de 25 de Abril, e é curioso que o livro a escola gera este tipo de realidade, que é desde encontrares uma pessoa ou duas ou três que escrevem no livro, que são todos daqui, não é? Mas uns estão aqui a Paredes, outros estão nos Estados Unidos, o outro está no Canadá, o outro está em Paris, o outro está em Espanha, o outro está em Lisboa. Foi o caminhão. Como? Para o 25 de A Abril minha já chega sugestão é que atrasado. nesta semana é o Corpo de Deus, uma grande festividade em Penafiel e que toda a gente participe. É véspera, não é? Quinta-feira. O livro é lançado na véspera. Vai estar em Madrid. do- Vai estar em na Madrid. Canas. Mas está lá o Paulo Gonzo. Vai estar lá o Paulo Gonzo, que é quase a mesma coisa. É, claro. Paulo Gonzo? Também para referir o Eu gosto mais do tipo dos Go Grau Blues Band. Parabéns à Associação Recreativa Novelense que conseguiu muito bem. subir da 2ª Divisão Nacional para a primeira. Muito bem. E Novamente. dar os parabéns. No ténis, no ping-pong, no ténis. Uma zona de Penafiel que tem pergaminhos nesta modalidade e que continua a fazer o seu caminho de uma forma muito independente e muito focada Verdade. naquilo que os move, que é o resultado, e Isso fazer é um trabalho por muito estratégia. Parabéns, Então, Novelenses. E Parabéns. qual é a tua sugestão, Parabéns, a Paulo? minha Qual é a sugestão tua é que questão? vocês, às quintas-feiras, ouçam o Pode Brindar a Isto. É um podcast que eu faço com o apoio da Rádio Renascença. Todas as quintas-feiras às 20 horas. Podem aprender assim de uma forma muito simples o que é o processo do vinho, o que é o vinho. E são 50 rótulos dos produtores no dia 5 e 6 de julho, que no Douro Porto Wine Mas nesta Festival idade materna. vai estar marcado, e onde o Novo Canal mais um ano será o Média Partner. Todos esses podcasts pode ouvir, como eu disse, na Rádio Renascença às 8 da noite, às quintas-feiras, ou então recuperar no Spotify ou até no site do Novo Canal. Quanto a mim, eu despeço-me sem lhe dizer que a seguir vai entrar o Novo Jornal e durante a semana também teremos uma nova grelha. Dia 1 é a nova grelha que vai entrar, a grelha de verão, no Novo Canal. Já sabe que se não puder ver em casa na sua televisão, pode ver este e outros programas em novocanal.pt. Uma boa noite.